Simulado 32 de legislação de trânsito para você que nos acompanha, está estudando para concurso público, tirar a primeira habilitação, está fazendo curso na área de trânsito, quer aprofundar um pouco mais o conhecimento, já acompanha aí o canal Sala Trânsito, então vamos aqui para a questão de número 120 para a gente dar uma olhada aqui no que é que traz essas afirmativas aqui. O que é que traz essa afirmativa da questão 120? Olha, é uma questão sobre câmara temática, não é? De acordo com a afirmativa, as câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para as decisões daquele colegiado, né? As informações sobre câmara temática no CTB, ou a previsão legal sobre ela, está no artigo 13 do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Temos ainda uma resolução que trata sobre o tema, que é a resolução número 883 de 2021, resolução do CONTRAN. Essa resolução, por exemplo, é a que cria as câmaras temáticas, e nós temos algumas. Ou seja, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, ele é integrado ali por ministros de Estado ou representantes dos ministérios, né? Pessoas ali que têm cargos no alto escalão dos ministérios, e que assim, não tem conhecimento técnico sobre temas relacionados a trânsito. Imagina você colocar lá, sei lá, o ministro de Estado da Educação, por exemplo, discutir sobre distância entre eixos de veículo. O cara, não tem condição técnica de discutir isso, né? Então as câmaras temáticas são integradas por especialistas, divididos por temas, né? Cada um na sua área ali, educação, veículo e tudo mais. E esses especialistas vão discutir a criação daquela norma, criar a norma propriamente dita e apresentar ao CONTRAN, ao Conselho. O Conselho vai lá, se debruça sobre o tema e aí decide se aprova ou não. Vale lembrar que atualmente as resoluções são postas para consulta pública na internet, né, e tudo mais. Então, só para constar aqui, saiba que existem algumas câmaras temáticas, né, dependendo do tema. Por exemplo, nós temos a câmara temática de assuntos veiculares, tá certo? De meio ambiente e transporte rodoviário. Essa é uma câmara temática, para você ter ideia. Então tem especialistas sobre esse tema aqui, de órgãos ou entidades de trânsito e setores da sociedade, né, representantes da sociedade de vários estados do Brasil, tá bom? Nós temos ainda a câmara temática de educação, onde se discute aqui algumas questões relacionadas à educação para o trânsito, as normas sobre educação são discutidas nessa câmara temática. Você tem aqui também a câmara temática de saúde para o trânsito, né? Aqui você tem as discussões das normas que são publicadas pelo CONTRAN relacionadas a esse tema. Você tem também a câmara temática de engenharia e de sinalização de trânsito, tá certo? Aqui também se discute essas questões. Você tem a câmara temática de esforço legal, essa aqui as normas sobre legislação, a parte mais específica, né? Manual de fiscalização, esse tipo de discussão ocorre na câmara temática de esforço legal. E temos também a câmara temática de gestão e de coordenação do PENATRANS, o Programa Nacional de Redução de Acidentes, né, sinistros de trânsito, tá certo? Então essas são as câmaras temáticas. Então, considerando a previsão do artigo 13 e também essa explicação complementar sobre o tema, saiba que a afirmativa em si está correta. Questão 121. Na apresentação da defesa ou do recurso em qualquer fase do processo para efeitos de admissibilidade, o que é admissibilidade? É saber se aquela defesa ou recurso vai ser aceita, vai ser, como se utiliza a expressão, vai ser conhecido pelo julgador. Ou seja, você apresentou ali uma defesa ou um recurso, essa defesa ela vai ser aceita, ela precisa preencher alguns requisitos para que ela seja aceita. Um exemplo, tem outros, mas só para não me alongar aqui na questão. Exemplo, tempestividade. Tempestividade é um requisito para que seja aceita a defesa ou recurso. O que é tempestividade? Prazo. Se você apresentou a defesa fora do prazo, então ele é intempestivo. A defesa ou recurso sequer serão conhecidos e
não passa ali nos requisitos de admissibilidade, para que seja apreciado pelo julgador. Então, olha, na apresentação da defesa do recurso, em qualquer fase do processo, para efeito de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópias de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Imagina lá, que um determinado órgão de trânsito, tá certo? Entre os documentos, para você apresentar a defesa do recurso, ele esteja solicitando que você apresente cópia do auto de infração de trânsito. Ora, ele é quem tem a cópia do auto de infração de trânsito. Claro que você pode ter também na sua mão. Na hora da autuação a gente pode ter dado, ou você pode ter solicitado depois ao próprio órgão. Mas por que ele vai exigir um documento se ele mesmo tem aquele documento? Imagina lá, solicitar cópia, o Detran solicitar cópia de documento, de veículo, por exemplo, né? Então assim, não faz muito sentido que o órgão de trânsito solicite cópia de documento que ele tenha lá em mãos. Então cabe ele procurar o seu documento e consultar as informações que ele julgar necessário ali, tá certo? Essa previsão legal, ela consta lá no artigo 285, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Mas nem sempre foi assim. Esse parágrafo 4º, na realidade, ele foi incluído no CTB pela Lei 14.071 de 2020, tá certo? Antes, se o órgão exigisse, você não apresentasse aquele documento, ainda que ele tivesse aquele documento lá no próprio órgão e tudo mais, para efeito de admissibilidade, a sua defesa ou o seu recurso provavelmente não seriam conhecidos, não seriam aceitos, tá certo? Então essa questão aqui, essa afirmativa, ela tá correta, beleza? E aí vamos para a questão 122. Questão 122 traz o seguinte aqui para gente, olha: quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante o dia, no caso de motocicleta, motoneta e ciclomotor, é infração. Primeiro, né, a obrigatoriedade desse tipo de veículo estar com a luz baixa de dia e de noite está lá no artigo 40 do CTB. Nós tínhamos uma infração lá no artigo 244, inciso 4, que era de natureza gravíssima, aqui, né, era de natureza gravíssima e gerava suspensão do direito de dirigir quando a moto tivesse com o farol apagado durante o dia. A Lei 14.071, que eu mencionei agora há pouco, ela acabou revogando esse inciso 4 do artigo 244 do CTB e deixou de prever uma infração de natureza gravíssima com suspensão do direito de dirigir para quem está com o farol da moto apagado. Mas não deixou de ser infração. O que ocorreu é que ela deixou de ser gravíssima e deixou de gerar suspensão, mas passou a ser uma infração prevista lá no artigo 250, inciso 1, a linha D do Código de Trânsito Brasileiro, sendo essa uma infração de natureza média. Vão ser registrados ali 4 pontos no prontuário do infrator e R$ 130,16 de multas. Pô, mas ainda é infração e tal? Sim, mas a luz baixa acesa, ela é importante para a visibilidade desses veículos, né? Agora, gerar suspensão também talvez fosse uma punição desproporcional. Então, o legislador fez essa alteração na lei, né, e passou a prever uma infração de natureza média nesse caso aí, tá certo? E com isso, nós finalizamos aqui o simulado 32 de legislação de trânsito. Muito obrigado e até a próxima.